O que significa essa taxa de eficácia de 78% em casos leves e de 100% em casos graves? Veja, quando você faz um estudo, você tem o que a gente chama de desfecho primário. O desfecho primário significa, nesse caso, pessoas que tiveram doença e pessoas que não tiveram doença nos grupos placebo e controle. Qual é esse número? Nós não sabemos. Não foi divulgado. Foi divulgado um número que a gente chama de desfecho secundário, que é doença leve ou doença grave. Eu vou exemplificar com você. Vamos pegar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Muito bem. Nós temos o São Paulo, ele é o atualmente líder. Ele jogou 28 partidas, ele ganhou 16 partidas. Qual é a eficácia do São Paulo para ganhar partidas? 57%. Muito bem, mas ele ganhou pontos também quando ele empatou. Qual é a eficácia do São Paulo para ganhar pontos no campeonato, ou os pontos que ele jogou? 67%, pelos pontos que ele ganhou. E se você perguntar qual é a eficácia do São Paulo de não perder? São Paulo só perdeu 4 partidas das 28, e a eficácia é 86%. Então, a eficácia depende da pergunta que você faz. E quando a gente testa a vacina, a primeira pergunta que se faz é: quantos do grupo controle tiveram doença? Quantos do grupo controle não tiveram doença? Essa resposta não foi dada. Aí o Butantan e o governo de São Paulo divulgaram que quando você vê doença leve, ou seja, você só conta as pessoas que tiveram que procurar serviço médico, sabendo que nós estamos vacinando pessoas da saúde e que só vão procurar serviço médico se elas acham que realmente precisam, porque elas já sabem como é que desencadeia a doença. Quando você olha assim, aí, segundo eles, dá 78%. Eles não mostraram os números, só deram o resultado. Mas a gente não sabe quantas pessoas ficaram doentes e que não procuraram o serviço médico, que era a eficácia real. Por outro lado, eles dizem, não 100% de proteção contra doença grave. Ótimo, isso é maravilhoso. Agora, para que a gente possa afirmar isso, a gente tem que saber quantas pessoas do grupo que recebeu o controle, que recebeu o placebo, ficaram graves. Porque se nenhum nem outro ficou grave, não pode dizer que protege contra a doença grave. Você entendeu? Então, por isso que a comunidade quer saber os números. Como eu lhe dei os números do São Paulo. Os números do São Paulo jogando futebol são claros, estão todos ali. Os dados estão ali, você pode calcular. Eu estava calculando aqui enquanto estava esperando falar para vocês. 28 jogos, ganhou 16, empatou 8, perdeu 4. Eficácia, em termos de não perder, 16. Desculpe, de ganhar, 57. De não perder, 86. Você viu já a diferença aqui? É a diferença mais ou menos que pode dar entre Covid, entre doença leve e não doença. Então, doutor... E depois... Desculpe lhe interromper, mas pelo que o senhor então relata para a gente, os dados divulgados pelo governo de São Paulo referentes à Coronavac foram dados incompletos. Faltou informação nesse anúncio. Faltou, não tenha dúvida nenhuma. É por isso que a comunidade médica científica está perguntando os dados. Faltaram dados. Agora, faltaram também dados, que eu não sei por que faltaram, eles devem ter os dados, deve ter alguma razão que eu não sei, eu desconheço. Agora, a Anvisa também está pedindo mais dados para eles. E os dados que a Anvisa está pedindo são simples. São qual é a idade das pessoas que foram testadas? Eles querem saber o que a gente chama de demografia, sexo, data de nascimento, etc., de cada uma das pessoas, para a gente saber se a doença funciona até que idade, depois de maternidade não funciona, se funciona mais num sexo ou no outro sexo, numa etnia ou outra etnia. Eles querem saber também
todo mundo que deu PCR positivo, ou seja, que teve o vírus? São perguntas muito simples. Tem a outra pergunta que está sendo feita como é que você testa se a vacina está mantendo a qualidade? Veja, essas perguntas são fundamentais para que a gente receba a vacina e esteja tranquilo. Existe algum dado para saber se eu estou protegido, com que eficácia? Ou não tem, pode ser que não tenha, aí tudo bem. Quer dizer, eu tenho mais de 60 anos, quantas pessoas há mais de 60 anos foram testadas? Eu não sei, mas muito bem, pode ser que não saiba, mas tem que ser dito. Tudo tem que ser claro. E não está sendo claro. Sim, agora, doutor, com todas essas pendências que o senhor apontou em relação até ao resultado de pessoas que receberam placebo e outras questões relacionadas ao estado de saúde, enfim, tem muitas pendências pelo que o senhor está apontando. Com tudo isso, é possível, então, que aquele prazo de 10 dias seja ampliado para avaliação da Anvisa para aprovar o uso emergencial e que possa até ter outras consequências na avaliação do senhor? Veja, o dado de 10 dias da Anvisa começa a contar quando a Anvisa disser que os documentos estão de acordo. Se houver pendências e o Butantan levar 5 dias, ou 10 dias, não pode contar 10 dias, porque tem que contar quando todos os documentos estiverem presentes lá. Então, não está contando 10 dias ainda. O que está contando 10 dias é a vacina da AstraZeneca, de Oxford, que a Fiocruz colocou lá. Por quê? Porque a Anvisa disse os documentos estão ok. Então, ela tem 10 dias para dar a resposta. Se ela diz para o Butantan, está faltando dado, bom, depende de quanto tempo o Butantan vai demorar para entregar os dados. Começa a contar o tempo no momento em que todos os dados estiverem completos. E veja, são dados simples, não são dados muito complicados. Eu não sei por que o Butantan não mandou.